que é Dividend Yield? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo para mais um vídeo da nossa série Indicadores Fundamentalistas. Indicadores que podem te ajudar a analisar as ações de uma empresa ou até mesmo analisar um fundo imobiliário aí. E a pedido de muitos, venho trazer aqui para vocês um conteúdo bem simples, bem básico, mas que não deixa de ser importante para qualquer análise de ações que você for fazer, dependendo dos objetivos que você tem na bolsa de valores, ou com ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior no geral. E eu vou mostrar aqui para vocês hoje de forma bem simples, descomplicada, o que é o Dividend Yield, de onde que ele vem, quais são os períodos que funciona o Dividend Yield, anual, semestral, mensal, e também entender um pouquinho dos cálculos aqui, mas não fica assustado que são os cálculos bem tranquilos. E eu vou mostrar tudo isso aqui para vocês daqui a pouquinho na tela do computador, mas antes eu peço encarecidamente que se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal, ajuda de verdade, deixa aquele like aí pro YouTube e compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas possível. E bora pra nossa vinheta. I'm a man on fire. Sounds crazy, but I never lose. Oh, you know I'm gonna give it. Bom, voltando aqui, a gente já vai para a tela do computador, mas tendo um breve overview sobre o que é o Dividend Yield. Basicamente, ele vai medir o volume de dividendos que a empresa paga com relação a quanto você investiu naquela empresa. E vamos para a tela do computador. Pois é, as empresas, principalmente empresas já consolidadas, empresas que já são grandes. E por que eu estou falando empresas aqui? Substitua empresas por ações, porque quando a gente compra ações, basicamente a gente está se tornando sócio de empresas. Então comece a tratar as ações como empresas, comece a chamá-las de empresas. E essas empresas, elas têm alguma operação, por exemplo, a Apple, ela fabrica aí o iPhone, iPod, iPad, MacBook, uma cacetada de aparelhos eletrônicos, fornece um monte de serviços. E a Apple, ela tem lucro dessas vendas, desses produtos, desses serviços que ela faz. E esses lucros vão para quem? Justamente para os donos. Quem são os donos? Quem tem ações. E o Dividend Yield, basicamente, ele vem para mostrar pra gente, para ajudar, na verdade, a gente a calcular qual que é o percentual de lucro que essa empresa entrega pra gente. Bom, como eu falei, as empresas pagam dividendos, e esses dividendos eles se enquadram numa categoria que a gente chama de proventos. Tudo que uma empresa, que um fundo imobiliário gera para você, se enquadra como provento. Sejam os rendimentos aqui no caso dos FIIs, que são os fundos imobiliários, ou sejam também dividendos aí quando a gente fala de ações, ou até mesmo o juros sobre capital próprio, que é um tipo aí de provento também, um tipo de dividendo que a empresa paga, que vem aí dos investimentos da empresa, de juros que ela consegue gerar ali, com o capital que ela tem. Enfim, tudo isso aqui entra como proventos. E esses proventos caem onde? Caem na nossa conta corrente. Vou mostrar aqui para vocês na minha corretora, na Clear. Ó, aqui basicamente é uma das corretoras homologadas que são tranquilas para você operar qualquer tipo de ação, fundo imobiliário. E aqui na parte de extrato eu consigo olhar justamente esses dividendos. Olha só. Por exemplo, nos últimos 7 dias caiu um dividendo aqui referente à Grendene. Grendene, se você não sabe, é uma das maiores fabricantes mundiais de calçados, né? Aqui vai entrar marcas como Ryder, Melissa, Zizou, uma cacetada de marcas aí. Eles vendem esses calçados e eles entregam isso pra gente em forma de lucro. Lógico, a empresa tem que ser lucrativa. Se a operação da empresa dá prejuízo, não existe dividendo. E justamente aqui a gente consegue olhar todos os dados da Grendene. Olha só, eu tenho 545 ações de Grendene que me pagaram um volume aí de R$ 49,51. Isso aqui daria mais ou menos aí, olha só. Seria basicamente eu dividir aí 49,51 por 545. Daria justamente aí 9 centavos em dividendos pago por ação. Se você tivesse uma ação, você receberia isso aqui. Mas por que eu tô falando disso aqui? Porque a gente precisa desses números para chegar no nosso Dividend Yield. Basicamente, o Dividend Yield ele vai medir quantos reais você gasta para receber quantos reais em dividendos. É isso que ele mostra e a gente já vai entender. Bom, basicamente funciona assim, ó. Por exemplo, se a gente entrar aqui no site do Fundamento, tem uma empresa aqui, lembrando que nenhuma dessas empresas daqui é recomendação de compra ou venda, mas temos a Taesa. A Taesa que é uma empresa do setor elétrico, né? O código dela TAE3, TAE4, TAE11. Se você quer entender melhor sobre esses códigos, clica no card aqui em cima que tem um vídeo explicando sobre esses números no final das ações. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte. Por exemplo, o Dividend Yield da Taesa nos últimos 12 meses, a gente já vai olhar, foi de 13,5%. E o que isso aqui quer dizer pra gente? Bom, um dividend yield de 13,5% ao ano, pois é, aqui pode ser um dividendo mensal, pode ser um dividendo anual. Isso depende, isso você tem que saber ver na hora que você está analisando um ativo. Por exemplo, as ações, quando a gente vai analisar, normalmente são anuais, dificilmente você vai ver um dividend yield mensal, porque as empresas, elas não costumam pagar mensalmente esses lucros, elas costumam pagar semestralmente, ao longo do ano. Então, para padronizar, quando você olha o dividend yield de uma empresa, ele é anual. Aqui falando de ações, né? Que no caso, falando de ações, anual costuma ser aí para as ações. Beleza, mas o que esse 13,5% ao ano quer dizer pra gente? Bom, ele basicamente mostra pra gente que a cada R$100 investidos nessa empresa, você teria recebido um volume de
13,5% disso. Ou seja, basta fazer aqui, ó, 13,5%, né, divide por 100, multiplicado pelos R$100 que você tem investido. Ou seja, cada R$100 que você tem investido nessa empresa, teoricamente você ganhou um volume de dividendos de R$13,50 ao longo de um ano inteiro. E basicamente essa é a definição de dividend yield. Quanto você recebe com base em quanto você investiu. E a gente já vai ver alguns cálculos sobre isso aqui, mas ele pode ser anual, no caso das ações, e no caso dos fundos imobiliários, por exemplo, se a gente entrar aqui no site do Funds Explorer, que é um site para a gente analisar fundos imobiliários, a gente já consegue ver aqui que os fundos imobiliários, eles têm yield mensal. Vamos procurar aqui, ó, ferramentas, ranking de FIIs, vamos pegar aqui, e aqui a gente já vai ter uma lista com uma cacetada de fundos imobiliários. Na verdade, mudou o negócio aqui, pera aí, deve ser em lista de FIIs, acho que vai ser aqui, ó. Aqui, ó, lista de FIIs. E temos aqui uma cacetada de FIIs. Por exemplo, se a gente pegar um fundo de galpões logísticos, que é o HGLG, basicamente investe naqueles galpões que, por exemplo, a Magazine Luiza pode deixar os estoques de produtos, ou então as lojas americanas pode deixar também, e ela aluga esses galpões logísticos aqui. No caso, o dividend yield do nosso HGLG, ele é de 0,45%. A gente já consegue ver logo de cara que isso aqui é mensal. E se você tem dúvidas se isso aqui é mensal, é só você descer um pouquinho e dar uma olhada. Olha só que interessante. Vamos descendo aqui. Olha só, aqui a gente tem todos os dividend yields dele, ó. Por exemplo, no mês de outubro, ó, tô na frente aqui, né? Por exemplo, no mês de abril aqui de 2021, ó, foi um dividend yield de 0,45, ó, mensal. Aí em março, 0,44. Quer dizer que em média, a cada R$100 que você investir, você ganha aí cerca de 44 centavos, né? 100 vezes 0,044, darei 44 centavos. E parece pouquinho isso aqui, né? Mas se a gente para comparar com imóveis convencionais pagam a média de um yield de 0,37, ou seja, é bem menos que isso aqui. Às vezes parece que é pouco que isso aqui paga, mas tenha um imóvel de R$100. Você ganharia aí 32, 35 centavos, né? Enquanto aqui nesse mesmo imóvel de R$100, você ganha 45 centavos em média. E lembrando, o dividend yield, tanto para fundos imobiliários quanto para ações, ele não é estável, ou seja, você esperar um dividend yield garantido nunca pode ser feito. Você não pode esperar um yield garantido, principalmente nas ações. Nos fundos imobiliários é mais tranquilo, porque como eles têm inquilinos aqui, é um pagamento mensal ali de aluguéis, então é bem mais previsível. Ó, por exemplo, aqui nos fundos imobiliários, olha só como é mais fixo, ó, 87 centavos, 87 centavos, isso aqui pagamento de rendimentos, tá? Dividendos aí. Olha só, 75, 75, 75, 75, ó, 78, é bem mais previsível. Quando a gente já começa a falar de ações e tudo mais, isso já muda. Por exemplo, a Taesa, ela já paga de forma mais imprevisível, por mais que ainda é um dividend yield alto, acima até mesmo dos fundos imobiliários, não é tão previsível. Por exemplo, no dia 31 de maio de 2021, que nem aconteceu ainda, ó, a gente tá no dia 24 hoje aqui, ela vai pagar o volume de 6 centavos de juros sobre capital próprio, mais 38 centavos de dividendos, isso por ação. Se você tem uma ação, você vai receber nesse dia aqui, ó, um volume mais ou menos, na verdade tem mais um aqui que vai ser pago, ó, são 2 dividendos e ainda um juro sobre capital próprio, que vai ser pago aí dia 31. Olha só, 54 centavos, mais 38 centavos, mais 6 centavos. Se você tem uma ação, você receberia tudo isso aqui. Mas vamos olhar agora no ano de 2020, ó, quantos dividendos ela pagou, ó. Tudo isso aqui é 2020, olha só. Vamos fazer uma soma básica aqui, só pra gente ter uma base, olha só. Em 2021, 6 centavos, mais 38 centavos, mais 54 centavos. Ou seja, em 2021 até agora, foi divulgado um pagamento de 98 centavos por ação. Calma que esse monte de número aqui eu já vou resumir pra você, tá bom? Pode parecer meio chato aqui, mas você já vai entender por que eu tô fazendo isso. Então, 98 centavos. Em 2020, ela pagou quanto? Ó, vamos fazer uma soma básica aqui. Em 2020, ela pagou cerca de R$1,22 por ação. E a gente tá vendo que nesse ano aqui, ó, nem acabou o ano ainda, e ela já divulgou o pagamento de dividendos e provavelmente vai pagar mais. Então, não tem como saber exatamente quanto isso vai pagar, porque é uma empresa, né? Não tem como saber exatamente quanto essa empresa vai vender, quanto de faturamento ela teve. Então, é um pouco mais flutuante. E justamente os grandes ganhos estão nessa imprevisibilidade, né? Quando a gente vai para renda fixa, basicamente por conta da altíssima segurança, isso vem acompanhado de baixíssimo rendimento também. Então, mas por que eu estou mostrando isso aqui? Para a gente entender um pouquinho melhor sobre o dividend yield. Eu não posso confiar que todo ano o dividend yield de Taesa vai ser 13%, 13,5%. Pode ser que um ano seja 8%, pode ser que um ano seja 15%. Isso flutua, isso que eu quero deixar bem claro aqui. Não é garantia de pagamento, por mais que tem todas as leis que protegem ali, não é garantia que vai ser exatamente aquele valor. É isso que eu quero dizer, tá bom? Você não precisa ficar com medo, mas não espere sempre os mesmos valores. E como eu já falei, esse dividend yield pode ser anual, no caso como a gente vê aqui no Fundamentos, nas ações, o que a gente vê aqui é o anual, e quando a gente analisa fundos imobiliários é o mensal, tá bom? Alguns fundos imobiliários mostram o anual também, mas se for anual, vai estar ali na casa dos 5, 6, 7%. Se for mensal, provavelmente vai estar muito próximo de 1,
1,5 ou um pouquinho menos de 5. Dificilmente você vai ver um dividend yield anual de um fundo imobiliário de 1%. Então é assim mais ou menos que você consegue filtrar. Agora, vamos olhar um pouquinho dos cálculos. Bom, como que você calcula o dividend yield ou como que você chega nesse número? Basicamente é você pegar o dividendo que ela pagou no período. Se for um dividend yield mensal que você quer, você precisa colocar o período do dividendo mensal. Se for um dividend yield anual, como é o caso aqui da Taesa que a gente está olhando, a gente vai olhar o anual. É só isso que você tem que ficar atento, tá bom? Ou você vai colocar o anual ou o mensal. Belezinha. Agora, o outro fator que a gente precisa saber é o preço do ativo. Aqui pode ser uma ação, pode ser um imóvel, pode ser um FII, pode ser seja lá o que você queira calcular o dividend yield. Isso aqui serve até para empresas, para negócios que você tenha, não necessariamente só para ações, para fundos imobiliários, mas você pode aplicar esse conceito de yield, né? A gente costuma abreviar esse nome aqui. Tem muita gente que só chama de yield. Qual que é o yield do negócio e tal? A gente costuma abreviar, justamente para medir o potencial de retorno que aquilo tem. E basicamente a gente precisa desses dois números aqui. Por exemplo, a gente pode calcular o dividend yield da Taesa. Olha só, vamos fazer um cálculo reverso aqui só para a gente ter uma base. Vou pegar aqui o fundamentos, olha só, 13,5 de dividend yield, a ação custa 13,10 multiplicado por 0,135. Eu sei que a Taesa nos últimos 12 meses pagou R$ 1,76 em dividendos. Para que eu vou usar isso aqui? Bom, posso colocar aqui, ó, R$ 1,76 em dividendos, sendo que hoje ela custa R$ 13,10, eu consigo chegar no dividend yield dessa empresa. Basta simplesmente dividir um pelo outro. Olha só, quanto ela pagou em dividendos nos últimos 12 meses, R$ 1,76, dividido por 13,10, que é o que ela custa hoje. Isso leva pra gente um dividend yield de 13,43%. Basta aqui eu multiplicar por 100, né, para transformar em percentual. 13,43% de dividend yield. Olha só que interessante. Ó. Aí é simplesmente você olhar aqui, ó, 13,43%. Beleza, da mesma forma que eu fiz aqui para Taesa, por exemplo, a gente poderia fazer isso aqui para um HGLG, né, que a gente já viu aí que ele pagou quanto no último mês, ó? Ele pagou aí 78 centavos no mês de abril. Então eu posso fazer um dividend yield agora não anual, eu posso fazer um mensal. Se ele pagou 78 centavos nos últimos 12 meses, e ele custa, quanto que custa o HGLG, ó, HGLG 11? Custa R$ 169, eu consigo justamente fazer aqui, ó, 169,50, que é o que ele custa hoje, e é basicamente eu dividir esses dois valores, olha só, 0,78 dividido por 169,50, e a gente chega num dividend yield, multiplicando por 100, de 0,46%, olha só, eu venho simplesmente aqui e anoto. Mas por que eu tô falando isso aqui para você? Para que a gente usa isso na prática? Bom, a gente tá vendo aqui que o preço dos ativos é muito diferente, né? Por exemplo, ó, esse yield aqui ele é mensal. Para converter para um anual, vamos multiplicar por 12. 0,46 multiplicado por 12 daria aí um anual de 5,52. Né? Então, vou colocar aqui, ó, 5,52% anual, enquanto esse aqui já é anual também. Por que a gente olha o dividend yield? Porque como a gente está vendo aqui, o preço dos ativos é muito diferente, né? A gente às vezes pensa que o mais caro pode entregar um retorno em dividendos maior para a gente. Só que aí que tá, não é porque ele é mais caro que ele vai entregar um dividend yield maior. Inclusive a gente está vendo isso exatamente nesse caso. Por isso que é importante a gente olhar o proporcional que ele paga. E é isso que o dividend yield mostra pra gente. O proporcional que ele paga a cada R$ 100 investidos. Por exemplo, a cada R$ 100 investidos, o HGLG teria entregado R$ 5,54 no ano, enquanto a Taesa teria entregado 13, mais que o dobro nesses últimos 12 meses. Como eu falei, isso aqui não é garantido que nos próximos 12 meses vai continuar sendo 12, 13, 14%, mas a gente consegue comparar o retorno disso aqui. Por isso que é importante a gente olhar o dividend yield de alguma coisa, principalmente se a gente está focando em pagamentos de dividendos. Se você está construindo patrimônio agora, está aí começando sua carteira e tudo mais, você não precisa focar em dividend yield agora, porque você tem pouca grana, os dividendos vão cair na sua conta, você às vezes nem vai conseguir recomprar novas ações. Então talvez seja melhor você optar por empresas que não pagam necessariamente muitos dividendos, porque talvez o dinheiro ficar dentro dela mesma para ela reinvestir no próprio negócio e crescer, talvez reflita muito mais nas cotações dos seus investimentos do que talvez aquele dividendo caindo na sua conta. Então não fica neurótico com esse negócio de pegar empresas que têm um dividend yield altíssimo, inclusive podem haver distorções no dividend yield quando a gente pega para olhar. Aqui no Fundamentos mesmo a gente consegue olhar, ó, vamos vir aqui em empresas e vamos pegar empresas que têm um dividend yield maior do que 10% ao ano. Olha só que interessante, ó, vai aparecer uma cacetada aqui, ó. Olha só, tem empresas que têm o dividend yield de 2.600%. Isso aqui é real? Lógico que isso aqui não é real. Muitas vezes isso aqui acontece porque a empresa vendeu alguma participação que ela tinha num negócio, num imóvel e distribuiu isso para os acionistas. Então isso gera distorções no dividend yield. A gente chama isso de eventos não recorrentes. Então você tem que ficar muito esperto com isso quando você vê dividend yields muito altos assim, de 44, 43,
né, 23. Isso aqui provavelmente é distorção por conta de eventos não recorrentes. Como que você faz para olhar isso aqui? Bom, existem sites como o Pense Rico, do Vicente Guimarães, por exemplo, olha só. Aqui a gente consegue olhar todo o histórico de pagamentos dos dividend yields para ver se aquilo está estável, né? Se está estável, teoricamente tem mais chance de você colocar dinheiro ali e ter uma chance maior daquele dinheiro continuar sendo entregue de forma estável. Então eu posso pegar aqui a Engie, por exemplo, que é uma empresa do setor elétrico, a gente pode olhar o dividend yield dela aqui em indicadores qualitativos, olha só. DY também é um nome usado para o dividend yield, é uma abreviação, na verdade, né? E aqui a gente consegue olhar todo o dividend yield histórico dela. Vamos pegar o anual aqui. Olha só, em 2006 era 6, aí virou 7,6 em 2017, 12, aí agora já está mais baixo, ó, na casa dos 3, 1,9, 2, né? Então isso aqui varia muito, como eu falei, não é garantia de recebimentos, mas tem um negócio muito importante que a gente não pode deixar de falar aqui, que é justamente o yield on cost. A gente já vai entender melhorzinho o que ele é. Mas só para finalizar aqui o dividend yield. Como que a gente chega no dividend yield? Já vimos. Pega o dividendo do período que você quer analisar, pode ser o mensal ou o anual, e aí você vai dividir pelo preço daquele ativo no dia, e você consegue chegar no yield. E se você tem o preço do ativo e você tem o yield dele, você consegue chegar no volume total de dividendos pagos. Por exemplo, a gente acabou de fazer isso aqui com Taesa. Olha só, a Taesa paga aí, pagou, né, nos últimos 12 meses, 13,5%. Então, se eu sei que a Taesa custa R$ 13,16, na verdade R$ 13,10, multiplicado por 13,5%, eu sei que nos últimos 12 meses ela pagou R$ 1,76 por ação. Então você consegue fazer esses joguinhos, vai e volta, ver quanto que ela pagou por ação, para ver quanto que vai cair na sua conta, bem tranquilinho, sem problema nenhum. E outro ponto que a gente tem que olhar, que é um dos mais importantes aqui, é o yield on cost. O que isso aqui mostra pra gente? Bom, uma coisa é você olhar quanto você recebeu em dividendos com base no preço que tá hoje, com base em quanto custa hoje aquele ativo no mercado, seja aquele fundo imobiliário, aquela ação, seja lá o que for. Outra coisa é você olhar o dividend yield com base no que você pagou naquela empresa. Pois é. E aqui eu venho trazer uma análise bem legal para vocês. Por exemplo, o dividend yield de quem compra Taesa hoje, né? Quem compra Taesa hoje tem 13,5% de yield. Olha só, 13,5% de dividend yield. Só que para mim, quanto que é o meu dividend yield em Taesa? Porque esse dividend yield que a gente vê nos sites de análise, ele é justamente o dividend yield com base no preço que está hoje. Por exemplo, eu tenho aqui a minha Taesa na minha planilha de balanceamento e eu consigo ver que, na verdade, mesmo a Taesa estando custando hoje R$ 13,34, o meu preço médio dela, o meu custo que eu paguei nela foi R$ 9,61. Eu fiz várias compras dela aqui, ó, em junho de 2020, agosto de 2020, aqui novembro de 2020, e teve momentos que eu paguei R$ 9,60, R$ 9,63, R$ 9,49, R$ 10,80. E aqui eu tenho meu preço médio, que é quanto eu desembolsei por ação em média. E aqui eu consigo calcular o meu dividend yield on cost. Por exemplo, se eu sei que a Taesa pagou R$ 1,76, né, foi mais ou menos isso, vamos calcular aqui, ó, 305 multiplicado por 13,10, que é o que ela custa, ela pagou R$ 1,76 por ação. Se cada ação pagou isso e eu paguei muito mais barato por ação, é só eu dividir aqui, ó. Se eu paguei R$ 9,61 por ação, eu faço isso aqui dividido por R$ 9,61 e eu chego num dividend yield on cost de 18,84%. Olha só que negócio interessante. Isso tende a acontecer cada vez mais no longo prazo, porque se você escolhe boas empresas, a tendência é que ela se valorize, que ela comece a pagar dividendos cada vez maiores. Então, olha só que interessante, o meu dividend yield on cost é bem maior do que o dividend yield de quem compra hoje. Por quê? Porque eu comprei bem mais barato. Eu não estou te estimulando aqui a querer comprar um negócio mais barato, acertar o timing de compra e venda, a gente já sabe que isso não funciona. Porém, isso mostra pra gente o poder do longo prazo. E aqui nem é tão longo prazo assim, ó. Isso aqui é coisa de 2020 para cá, né? Comprei aqui, ó, 2020 para cá. Na verdade, eu invisto nela desde 2011, só que era TAE 11, aí eu converti tudo para TAE 3. Mas é basicamente isso que eu queria mostrar aqui. Então, basicamente, esse aqui é o dividend yield. Espero que eu tenha conseguido sanar um pouquinho da dúvida de vocês aí. Entenda que o yield on cost ele é muito poderoso no longo prazo. Então, foca no longo prazo, compras de empresas realmente de qualidade, diversificação. Isso é um negócio que eu pego bem firme dentro do meu treinamento, Método Investindo com o Lucas, com meus alunos. E eu falo, galera, não foca absurdamente em dividend yield alto, porque isso pode ser distorção, né? Aprende a analisar, entender que o longo prazo é o seu melhor amigo quando você fala de uma carteira de investimentos bem balanceada, bem diversificada. Talvez as matrículas no momento que você estiver assistindo não estejam abertas,
abertas, mas aqui embaixo na descrição tem o link para você entrar na lista de espera se você quiser fazer parte de uma próxima turma para ser avisado aí no e-mail. E lembrando, se você quer assistir essa playlist aqui dos indicadores fundamentalistas do zero, tem um link aqui embaixo na descrição também, desde o primeiro episódio, para você entender o que eu mais analiso, quais são os fatores importantes aqui na hora de analisar uma empresa, na hora de analisar um dividend yield ou qualquer outros fatores também. Lembrando, o dividend yield ele não é o fator mais importante, ele pode te ajudar dependendo do momento que você tá. Se você já consolidou o patrimônio, se você já quer viver dele, talvez você focar em empresas com dividend yield alto já faça uma diferença, justamente para você ter um bom volume de dividendos e conseguir se aposentar dessa grana. Mas se você está construindo patrimônio, não precisa focar absurdamente em dividend yield alto, porque isso pode sim passar uma perna em você, inclusive pode ser um dividendo não recorrente, então sempre dá uma olhadinha ali se aquele dividendo está sendo pago com recorrência, para você não ficar na mão na hora de receber os seus dividendos. Bom galera, então por esse vídeo é isso. Se você gostou, se te ajudou, não esquece de deixar aquele like pro YouTube e compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas possível. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixa aquele like aí, comenta. Se ficou alguma dúvida com relação ao dividend yield, comenta aqui embaixo. Isso que eu ensinei aqui serve para qualquer investimento no mundo, sejam ações Brasil, Estados Unidos, imóveis, carro, investimento em empresa, seja lá o que você for fazer. Esse conceito funciona, tá bom? Bom galera, então é isso. Lucas aqui, aquele abraço, falou, foi até e bora ficar milionário.